repentinamente, toda a legitimidade que a Dilma tinha caiu, né? Ela despencou ali absolutamente. Ali começou de forma mais séria um processo de queda do Partido dos Trabalhadores. A gente vai tentar refletir um pouco sobre por que e como isso se deu. Mas acho que é importante destacar desde já que o Bolsonaro e outros grupos de direita, de extrema-direita, surgiram e ganharam força justamente num vácuo da esquerda, numa ausência da esquerda. A gente vive uma conjuntura muito rica em que a esquerda não teve coragem de se desvincular do PT. Desde 2013, quando começou a queda da Dilma, e não se esqueçam, o que o PT mais odeia é junho de 2013. Desde 2013, quando começou a queda da Dilma, teve uma série de movimentações de massa contra o governo burguês e plantão, representados primeiro no PT, e a esquerda faltou com a história. A esquerda capitulou, a esquerda se acovardou, não teve coragem de ser contra o PT, não teve coragem de sair debaixo das asas do PT ou de deixar de ser petista. Nesse vazio, grupos ridículos, adolescentes com espinha na cara, do MBL, Kim, não sei o que lá, sujeitos totalmente assim, incompetentes, tomaram espaço e se desenvolveram. O fato da direita ter se desenvolvido, esses grupos terem se desenvolvido, mamãe falei, umas coisas totalmente estúpidas. Cresceram por quê? Porque a esquerda foi mais estúpida. A nossa esquerda teve o incrível feito de ser mais estúpida do que os grupos de direita, que são totalmente estúpidos. Basta ver, por exemplo, que o Bolsonaro, quando se candidatou para a Câmara dos Deputados, recentemente, acho que uns 2, 3 anos atrás, teve acho que 2 votos. E hoje está aí onde está. Como é possível explicar isso? Como é possível explicar que grupos que nem existiam, como o Movimento Brasil Livre, etc. e tal, que não tem militantes, diferentemente da esquerda, que tem estruturas partidárias, estruturas sindicais, como é possível explicar que esses grupos cresceram e viraram o que viraram? Só é possível explicar isso desse ponto de vista. A esquerda faltou com a história. Por quê? Porque o ódio da classe trabalhadora ao governo burguês de plantão, a Dilma, era totalmente legítimo. É possível dizer que quando o Lula estava saindo tinha uma situação de bonança? É possível dizer, uma certa melhora, mas o nome disso é ciclo econômico. Não é porque o Lula era mais competente, o governo dele, a gente sabe, do ponto de vista das medidas econômicas, é igual ao do FHC. Mas o nome disso é ciclo econômico. Uma situação de bonança sempre é seguida por uma situação de crise. O que a classe trabalhadora ganha, entre muitas aspas, no momento, ela perde em dobro depois. A situação que a gente vê hoje de miséria aguda é resultado necessário e direto do governo do PT. A era Lula não desapareceu. Não tem essa nostalgia do Lula. Ah, que saudade do meu ex. Isso não tem, gente. O que a gente vive hoje é a era Lula ainda. E essa miséria que a gente vive é a miséria do Lula. Ele é responsável direto por isso. É preciso tomar também alguns outros dados mais profundos que às vezes a gente não analisa para entender por que, em alguns sentidos, existiu um ódio de massas ao PT. Um dos elementos mais importantes, por exemplo, é a produtividade. É o grau de exploração do trabalho. É um negócio que em economia a gente chama de PIB per capita. O quanto que cada trabalhador produz. Ou seja, de forma muito básica para vocês, o quanto que vocês são roubados no dia a dia quando vocês trabalham. Né? A gente já deve ter discutido isso várias vezes. Quando a gente trabalha, uma parte fica para a gente, outra parte fica para o patrão. Uma parte vira o lucro, certo? Essa parte que vira o lucro cresceu durante o governo do PT e principalmente do Lula de forma jamais vista. Eu até anotei os dados aqui. O PIB per capita, né? Por exemplo, quando o Lula entrou em 2002, era 9.200 dólares. Quando, em 2014, a Dilma começou a cair, era 16 mil dólares. Então foi de 9 mil a 16 mil durante os governos do PT. Por exemplo, de 1988 a 2002, quando o Lula entrou, subiu só de 7 mil para 9.200. Então, de 88 a 2002 foi de 7 mil a 9.200, mas de 2002 a 2014 foi de 9.200 a 16 mil dólares. Ou seja, quase dobrou. Isso significa o quê? É o que o Lula fala. Nunca os banqueiros ganharam tanto, nunca os empresários ganharam tanto. Nunca a classe trabalhadora que produz valor
operariado industrial foi tão roubado, talvez só durante a época do milagre dos militares, começo da década de 70, que tinha uma repressão brutal à classe trabalhadora. Durante o governo do PT, tinha um controle brutal à classe trabalhadora, com o aparelhamento dos sindicatos, de forma que não se via desde ali, desde o começo dos anos 70. Então, se teve uma, digamos assim, uma porcentagem muito pequena de aumento de Bolsa Família, etc. e tal, do ponto de vista da classe operária, que produz valor, houve, ainda que o salário dela se mantivesse em níveis iguais, houve um aumento da exploração, de intensidade de trabalho, de produtividade, jamais visto. Esse é o motorzinho do ódio que estava por baixo daquilo tudo que estourou em 2013. Por mais que aparentasse uma bonança em 2013, tinha um aumento da exploração de forma assim como não se via desde o milagre, dito milagre dos militares, que era cacete. Aí quando a classe trabalhadora percebeu que aquela bonança ia cair, que o ciclo ia virar, que a miséria ia vir, ela foi para a rua. Que a classe trabalhadora sempre se move assim. Quando ela percebe que o ciclo vai mudar, que da bonança vai para a miséria, ela vai protestar. Então, o ódio que surgiu ao PT, ao Lula e à Dilma, era um ódio cujo motorzinho era o aumento da exploração da classe operária industrial, e era um ódio mais do que legítimo. Só que esse ódio, a esquerda, diante desse ódio legítimo dos trabalhadores, a esquerda capitulou. Não deixou de ser petista, ficou falando de um golpe inexistente, ficar falando do Lula livre, e um monte de besteira vai seguir capitulando. A questão, eu vou voltar à frente, o que está para a gente como tarefa histórica é a construção de uma organização de combate, que não tenha ilusão nas eleições. Não estamos aqui para falar que vai ser possível mudar qualquer coisa por meio da eleição, não é possível. Não tem assim, qual é a sua primeira medida quando você chegar lá? Eu vou fazer, não. Gestão do Estado burguês não é para a gente, é aquilo que está nas fotos ali, ó. Tem que construir os organismos de combate da classe trabalhadora, os locais de trabalho. Por quê? Porque o fundamental, que dá base para tudo, é defesa intransigente dos empregos e dos salários. A partir da defesa intransigente dos empregos e dos salários, criamos os organismos de base dos trabalhadores, os comitês de greve, as comissões de fábrica, os conselhos. É isso que aponta o caminho. Infelizmente, para a gente parece algo abstrato. Por quê? Concluir. Porque a nossa história recente de esquerda é um desastre. O PT destruiu a esquerda brasileira e a esquerda é toda com vícios e ilusões parlamentares e estatais. Enfim, depois eu retomo essa discussão. Obrigado, Padial. Antes de passar para o Pablito, só lembrando, a gente está passando 2 listas de presença, uma para os membros do CDB, para a gente estar atestado de comparecimento depois, e uma para os ouvintes que estão aqui, que está aqui na mesa. Quem precisar, levanta a mão aí que a gente passa. E se algum ouvinte precisar de um atestado de comparecimento também, por qualquer motivo, procura eu, o Alexandre, que a gente providencia esse também, tá bom? Agora passando para a próxima fala do companheiro Pablito, representando a MRT, 10 minutos, tá? Bom dia, companheiras, companheiros. Meu nome é Marcelo Pablito, sou funcionário daqui da USP há 13 anos, trabalho no bandejão aqui da USP há mais de 10 anos e sou parte da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores da USP, do Movimento Revolucionário de Trabalhadores. Eu estou saindo como candidato a deputado estadual, junto com a companheira Diana, a deputada federal, por filiação democrática no PSOL, que a gente inclusive gostaria de agradecer por ceder a legenda, para que a gente possa defender as nossas próprias ideias em um processo político bastante importante para todo o país e em que infelizmente a esquerda ela tem cada vez menos espaço e bastante proscrita dentro desse regime de uma democracia que na verdade é uma democracia dos ricos, né? Antes de começar minha fala, companheiros, queria em primeiro lugar repudiar nesse dia que se completam já 6 meses do assassinato impune de uma vereadora eleita no Rio de Janeiro pelo PSOL, executada barbaramente com 4 tiros na cabeça, chamada Marielle Franco, e que é um símbolo do momento em que nós estamos passando no nosso país.
Eu queria propor, inclusive, que saísse como parte dessa mesa uma denúncia, um repúdio a 6 meses de impunidade à morte da Marielle Franco. Isso em primeiro lugar. Segundo, eu acho que é muito importante um debate desse acontecer dentro de um sindicato como o nosso, porque é um sindicato bastante combativo, que é uma referência para vários trabalhadores e que, na minha opinião, seria um erro num momento político tão importante nós simplesmente nos furtarmos de entrar num debate em que vários trabalhadores estão refletindo, estão se perguntando o que fazer diante da situação política do país, e virar as costas simplesmente aos trabalhadores nesse momento significaria deixar eles reféns de terem que tirar as suas próprias conclusões frente a uma situação política tão adversa, tão complicada, né? Então, para começar já o debate, gostaria em primeiro lugar de divergir de um material que foi distribuído aqui para os companheiros com o título de A Hora de Defender a Revolução, em que em toda a primeira parte o companheiro Magno e alguns companheiros do coletivo dizem que é necessário defender a Revolução por conta da crise histórica do capitalismo, e depois fazem uma definição de que, independentemente das intenções, acredito que o máximo que esses companheiros podem conseguir, se referindo à esquerda, que lança candidaturas na esquerda, no meio ao processo eleitoral, é gerar uma bela confusão na cabeça dos trabalhadores que já estão perdendo as ilusões nas eleições burguesas. Isso não é verdade, companheiros. Lamentavelmente, o que a gente vê no nosso país é que, sim, depois de 2013 houve um questionamento bastante grande às instituições como um todo no nosso país, inclusive aos sindicatos, a ponto da burguesia chegar a falar de uma crise de representatividade. Agora, isso não necessariamente se volta numa perda das ilusões completa dos trabalhadores diante das eleições e das instituições da democracia burguesa. Lamentavelmente, não é assim. A todas as intenções de voto que têm se mostrado, em que pese tenha um número considerável de votos brancos e nulos, a esmagadora maioria dos trabalhadores nesse momento está se perguntando em quem vai votar, e infelizmente alguns concluindo, parte desses 23%, por exemplo, de intenções de voto do Bolsonaro, são inclusive de trabalhadores, uma parte de trabalhadores e outra que está se perguntando em quem vai votar no mal menor, buscando no Haddad ou no Ciro uma salvação, um salvador da pátria frente ao avanço da extrema-direita. Então, esse tipo de opinião, na verdade, termina parecendo muito radical, mas escondendo uma grande debilidade, que é não se dar a tarefa de sistematicamente batalhar politicamente para esclarecer os trabalhadores num momento como esse, né? Ao contrário dessa visão, toda a tradição revolucionária, inclusive, da qual eu reivindico, né, busca atuar, mesmo nos parlamentos mais reacionários, como uma forma, inclusive, de aproveitar o momento das eleições, que é um momento privilegiado, onde os trabalhadores estão buscando ver o que acontece no país, para esclarecer o que acontece na situação política nacional, inclusive buscando educar os trabalhadores como forma de superar todo o jogo de cartas marcadas e todo o processo construído, fabricado, controlado pela burguesia, que são o processo eleitoral. Esse processo, essas eleições, elas já são um terreno da nossa classe inimiga, por excelência. Essas eleições em particular, companheiros, é uma eleição completamente manipulada pelo judiciário. Nós estamos agora há 2 anos do golpe institucional. É um momento, inclusive, de se fazer um balanço sério com os companheiros, inclusive da esquerda, que chegaram naquele momento a dizer que não se deveria se posicionar contra o golpe institucional, como fizeram, inclusive, os companheiros do PSTU, e de maneira até mais grave e escandalosa, na minha opinião, os companheiros da transição socialista, naquele momento, em que depois de 2 anos do golpe, da transição socialista, se mostra que o golpe institucional veio para tirar o governo do PT, que vinha atacando os trabalhadores, sim, para colocar no seu lugar um governo que atacasse de maneira ainda mais dura. E o resultado, depois de 2 anos de golpe, companheiros, é gráfico. São 28 milhões de trabalhadores desempregados ou subempregados. É a aprovação da reforma trabalhista, a quase aprovação da reforma da Previdência, né? É uma situação escandalosa a que a gente está vendo hoje com os imigrantes venezuelanos que saem do seu país fugindo da fome e chegam no Brasil e são expulsos de volta, ou então morrem espancados, como aconteceu na semana passada, por exemplo. Então, nesse momento, é gráfico que o golpe institucional veio para implementar ataques ainda mais duros do que o PT fez, né? E que já naquele momento
o que o judiciário, que na verdade é uma das instituições dentro dessa democracia degradada e podre, é uma das instituições mais autoritárias, que tem poderes inclusive praticamente monárquicos, porque não são eleitos por ninguém, conseguem intervir nas eleições para poder tirar do processo eleitoral aquele candidato que tinha a maior intenção de voto, que é o Lula. Nós não defendemos o Lula, ao contrário, nós chamamos voto no Lula, não apoiamos o Lula e não apoiamos o PT. Agora, isso não significa fechar os olhos para um avanço bastante autoritário do judiciário nesse momento, que interviu nas eleições para tirar o Lula e deixar o caminho aberto para que a direita pudesse indicar um próximo presidente a dedo, para que atacasse de maneira ainda mais dura os trabalhadores. Lamentavelmente, a esquerda naquele momento se recusou a fazer esse combate contra o golpe institucional, e ao contrário disso, depois de 2 anos do golpe, companheiros, é escandaloso. Aqui os companheiros da transição socialista chegaram a defender, num dos últimos materiais seus, que queremos que o Lula esteja fora das eleições o quanto antes. Isso para não falar, como eu disse, de organizações que inclusive têm mais peso no movimento operário, e que naquele momento chamavam a prisão do Lula e de todos os corruptos, já desde aquele momento, legitimando um avanço absurdo do judiciário no nosso país. Então esse é um ponto divisor, um divisor de águas nas eleições. Inclusive, lamentavelmente, inclusive, o mesmo PSOL, nos espaços em que teve na televisão, não colocou como um centro sistemático da denúncia da candidatura do Guilherme Boulos, que é o candidato a presidente do PSOL, a denúncia de que esse processo eleitoral, se as eleições já são um terreno da própria burguesia, esse processo eleitoral é um processo marcado, em primeiro lugar, pela manipulação do judiciário. Depois do resultado disso, o que nós vimos foi, depois de 13 anos do PT, uma abertura e o PT abrir caminho para a própria direita. E se a gente for parar para se perguntar como nós chegamos nessa situação, com a extrema-direita, com um candidato extremamente reacionário, racista, machista, homofóbico como o Bolsonaro, ter 23%, muitos trabalhadores estão se perguntando nessa hora como se salvar. Mas não se perguntam, infelizmente, como nós chegamos nessa situação e que papel o próprio PT, inclusive, cumpriu para abrir caminho para essa direita, fazendo acordos com o Maluf, com o próprio Temer, com o Feliciano, e fortalecendo essa direita ao ponto de acontecer o golpe institucional e do golpe institucional deixar o caminho aberto para que essa extrema-direita se fortaleça. Né? Ao contrário disso, que o PT fez foi, nas organizações do movimento operário que dirige, inclusive, trair a greve geral que os trabalhadores fizeram no ano passado e durante os seus 13 anos disciplinar os trabalhadores para que não lutassem. Né? Então, para poder dar avançar para responder uma situação como essa, companheiros, é necessário também que nós entremos no debate mostrando para os trabalhadores que o Ciro Gomes está longe de ser uma alternativa, um mal menor, porque é um candidato que se propõe a continuar pagando a dívida pública, a avançar nas privatizações, a atacar os trabalhadores com um outro modelo de reforma da Previdência. E, na verdade, nossas candidaturas, em primeiro lugar, além de denunciar todo esse processo de manipulação e defender, demonstrando que o golpe institucional arrancou o direito do povo decidir em quem ele queira votar, com o avanço autoritário do judiciário, colocar as nossas candidaturas a serviço de uma alternativa que se construa por fora do próprio parlamento, através das lutas, de fortalecer as lutas da classe trabalhadora, que deram exemplos enormes de combatividade, companheiros, e mostraram nas ruas como se combate o golpe. Não é com demagogia, não é apenas com votos, mas é nos apoiando e colocando nossas candidaturas a serviço de fortalecer, por exemplo, a luta que os professores municipais travaram aqui na cidade de São Paulo e que derrotaram um dos emblemas do golpe institucional no nosso país, no nosso estado, inclusive, que foi o governo do Dória, que prometia aprovar uma reforma da Previdência a qualquer custo, e que os professores mostraram na rua que não iam aceitar. Nesse momento, na minha opinião, as candidaturas, inclusive da esquerda, deveriam estar a serviço de fortalecer a luta, por exemplo, das mulheres pelo direito ao aborto, a luta dos negros contra todo o processo de assassinato e massacre que o nosso povo vive, denunciando, por exemplo, a execução da Marielle como uma coisa de enfrentamento frontal com o judiciário, com todo o regime, e buscando aí sim, fortalecendo essas lutas, construir, a partir da organização dos locais de trabalho, uma alternativa à extrema-direita, ao golpismo e ao mal menor, mas que seja independente do PT.
Obrigado, Pablito. Agora a companheira Flávia do PSTU, a gente agradece bastante o convite também, tá? Lembrando que são 10 minutos agora na primeira intervenção, depois a gente vai abrir as inscrições para o plenário para intervenções de 4 minutos. A gente vai voltar para a mesa para encerramentos com fala de 5 minutos, tudo bem? Bom dia, gente. Bom dia, pessoal da mesa aí. Queria pedir desculpa para todos pelo atraso. Eu moro na Brasilândia, é uma região bastante afastada daqui. Eu não estou nem acostumada a chegar aqui, porque não me deixaram estudar nessa universidade, né? E é bastante difícil se locomover nessa cidade de São Paulo, principalmente quando está chovendo. Para quem mora nas periferias, todo mundo sabe que é o caos, não dá para chegar em lugar nenhum. Então, bom, eu peço desculpa se eu não tocar nos elementos centrais aí, porque eu perdi um pouco, né, o debate dos outros companheiros, mas vocês me ajudam depois, tá, nas falas. Bom, eu sou professora de Sociologia da rede estadual aí de São Paulo, fui eleita diretora do sindicato da POSP, né, pela oposição. Bom, e aí é isso, né, sou candidata pelo PSTU a deputada federal, fui candidata nas outras eleições também. E queria começar, na verdade, com um debate que tem me tocado bastante, sobre que eu tenho visto que as pessoas nessa última semana assim, ficaram com uma preocupação muito evidente sobre o que acontecerá no resultado dessas eleições, né? Acho que as pessoas estão muito preocupadas com isso, com a história do Bolsonaro, com ele ter subido um pouco nas pesquisas, e o voto útil, né? Quem que a gente tem que votar para derrotar o Bolsonaro? Está todo mundo muito preocupado com esse tema, né? Entendendo que não dá para saber o que vai acontecer, que essas eleições estão totalmente indefinidas. Eu queria começar dizendo que eu acho que as eleições não estão tão indefinidas assim. Então, primeiro ponto, assim, independente do candidato que vai entrar, tem uma coisa que a gente não pode desconsiderar. O projeto a ser implantado no país no dia seguinte que assumir um novo governo já está dado. E não é de hoje. Já está muito claro, muito evidente que a primeira medida que esse governo próximo que entrar vai ser avançar na implantação da reforma da Previdência. Vai ser continuar o projeto de ajuste fiscal, de retirada dos direitos, de aprofundamento aos ataques à classe trabalhadora, aos setores mais pobres, às mulheres. Isso já está muito definido. E nesse sentido, não é simplesmente a diferença entre o candidato mais bonzinho, ou mais azedo, mais amargo ou mais doce. Todos eles, todos os principais candidatos estão comprometidos com esse mesmo projeto. É muito categórico a afirmação. Quem vai ganhar a eleição é um representante direto da burguesia. É um representante da burguesia, que vai seguir implantando o mesmo projeto. Essa situação que a gente está vivendo, do aprofundamento da crise econômica, com o problema do desemprego, que só aqui em São Paulo, né, chega a 5 milhões de pessoas. No Brasil, contando com subemprego, pode chegar a 70 milhões de pessoas, num universo de 200 e pouco aí, né? Então, olha a situação em que a burguesia está disposta a colocar a classe trabalhadora. E os ataques foram muito cruéis com os setores mais pobres, né? As terceirizações, que atingem principalmente negros e negras, atingem LGBTs, atingem as mulheres, aqueles que estão fadados aos empregos, às piores condições de emprego. Diante desse desemprego tamanho, o governo Dilma restringiu o seguro-desemprego, restringiu a pensão por morte, tirando das velhinhas, o preço para pagar o preço da crise econômica. É na nossa carne que está sangrando. É na nossa carne que está sangrando. E o voto nunca foi capaz de resolver nenhum desses problemas estruturais aí. Nenhum deles. Nós nunca tivemos, nunca veio nada fácil para a gente.
Nunca conquistamos nada através do voto. Então é uma falsa polêmica, a gente fica aqui quebrando a cabeça, pensando quem vai ser o cara que vai entrar. A única questão que nós precisamos entender é que a gente tem que se organizar de agora para derrotar o próximo que está lá. É pensar quem vai ser o próximo fora que a gente vai chamar. Nós já temos que estar pensando nisso agora, porque a gente já sabe que não vai ser um dos nossos. Não vai ser ninguém que vai defender um projeto nosso que vai entrar lá no governo. E eu estou dizendo isso porque assim, eu não sou candidata pelo PSTU para dizer que nós temos que ter trabalhadores lá no governo. Não é tão simples assim, né? A eleição é blindada. Não é verdade que está em disputa um projeto socialista na eleição ou um projeto burguês na eleição. Não está em disputa. A burguesia não corre o risco de perder. Se corresse, ela não levava para votação. Não corre o risco de perder. Eles têm esse projeto bastante definido e não vão dar nenhum espaço, nem mesmo para que a gente defenda um projeto diferente no processo eleitoral. O que a gente está fazendo aqui é uma teimosia. É uma teimosia de dizer assim, ó, sem dinheiro, sem recursos, sem tempo, sem espaço, eu vou utilizar cada segundo para dizer que a classe trabalhadora tem que se organizar para defender um projeto completamente oposto ao que todos eles estão defendendo. Essa é a importância da candidatura da Vera. É dizer o que nenhum outro candidato diz. Nós precisamos parar de pagar a dívida pública. Essa é a sangria principal. Não é o problema só da corrupção. É o problema do saque que é feito legalmente no país. Que é metade do orçamento que vai para a dívida pública, enquanto vai 3% para a saúde, 3% para a educação. E, infelizmente, nenhum outro candidato, nem mesmo os que se reivindicam da esquerda, estão apresentando essa proposta objetiva, que é parar de pagar a dívida. O desemprego tem totalmente influência no tema da dívida pública. Aqui em São Paulo, por exemplo, o governo do PSDB está divulgando ainda. Como que ele faz para pagar a dívida pública? Ele demitiu 30 mil funcionários públicos do estado de São Paulo para conseguir superávit para enviar para o pagamento da dívida. É mentira que a gente vai proteger os empregos se a gente não parar de pagar a dívida. É mentira que vai combater a violência contra as mulheres se não parar de pagar a dívida. É mentira que vai resolver o problema da saúde e da educação se não parar de pagar a dívida. E o PSTU está defendendo não só parar de pagar, tem que fazer auditoria. Sabe por quê? Não é para ver se a gente já pagou tudo, não. Nós sabemos que nós já pagamos tudo. Nós temos que comprovar que os bancos estão saqueando o país. A auditoria serve para dizer assim, olha só, esse banco tem que ser expropriado, porque ele já roubou tudo do país e agora ele tem que ser controlado pelos trabalhadores e pelo Estado. Se a gente não expropriar os bancos e as principais empresas que estão juntas nesse projeto de saque do país, nós vamos ver só aprofundar o que os outros candidatos estão defendendo. Vocês viram o Roda Viva esses dias aí? Apareceram os economistas dos candidatos. Do Ciro, Haddad, Bolsonaro, todos eles estavam lá no Roda Viva. Na TV eles não falam, né? Eles falam que vão melhorar a saúde e a educação, não falam de onde vai vir o dinheiro. Lá no Roda Viva os economistas todos falaram, sem pudor. Da onde vai vir? Das parcerias público-privadas. Todos eles falaram a mesma coisa, ficou até repetitivo. Porque todos defendiam o mesmo projeto. Se a gente não defender o fim do pagamento da dívida, é uma falácia qualquer projeto de melhoria das condições de vida do país. Agora, infelizmente, diante de tudo isso, a gente acha que a maioria da esquerda está cumprindo um papel que é aprofundar um discurso que o PT está mobilizando, está utilizando para mobilizar, para tentar recompor o projeto falido do PT, que não foi capaz de resolver problemas mais básicos da classe trabalhadora, dizendo que o grande mal é o fascismo que nos atinge, e usando inclusive o Bolsonaro como boi de piranha agora, né? Que é verdade que a gente precisa derrotar o Bolsonaro, é fato. Agora, basta derrotar o Bolsonaro?
Os maiores ataques que vêm para a classe trabalhadora no Brasil hoje vêm desse projeto direita fascista. Hoje, os efetivos, os que estão sendo implantados hoje,